52 anos. Já em 33, ele publica Casa Grande Senzala, que revolucionou as ciências sociais no Brasil, e depois outros livros importantes, Sobrados e Mucambos, Nordeste, Ordem e Progresso, apenas para citar alguns. Professor, é um grande prazer e uma honra recebê-lo aqui no Canal Livre. Para conversar com o senhor, convidamos Cícero Sandrone, que é jornalista do Jornal do Brasil, responsável pelo Informe JB, o acadêmico e um dos mais importantes romancistas do Brasil, professor Josué Montello, Dona Maria do Carmo Melo Franco Nabuco, que é considerada uma das inspiradoras, uma das mais importantes figuras da antiga UDN, irmã de Afonso Arlindo de Melo Franco, casada com o Dr. José Nabuco, José Guilherme Melchior, um dos mais importantes críticos literários e escritores do Brasil, já foi entrevistado aqui pelo Canal Livre também, Marcos Vinícius Vilaça, importante escritor, cujo livro Coronel e Coronéis é muito importante, e atualmente é secretário de Cultura do MEC. E Sérgio Cabral, famoso conhecedor da música brasileira, jornalista e amigo aqui da Bandeirantes. Professor, para iniciar o programa, eu gostaria de começar no início da sua vida. Já li em algum lugar que o senhor teria se recusado a ler e a escrever até os 8 anos de idade. É verdade? É verdade. Não só isso, mas considerado já pela família como que subnormal. O senhor podia contar um pouco dessa sua infância? Eu próprio acho isso muito esquisito, sabe? E fico ainda hoje comovido com a depressão da minha família ante esse caso para eles. Meu pai, minha mãe, sabe? Minha avó, sobretudo, essa coitada morreu certa de que eu era realmente subnormal. Eu creio que a explicação está no seguinte. Eu nasci com uma grande vocação para desenhar, para garatujar, para exprimir-me através de um desenho toscamente infantil, mas que era a minha forma de expressão. E a família não entendia isso. Sabe? A família me queria na letra e no número, inteiramente convencionais. E eu me tornei, então, um revoltado muito precoce contra a família, tanto que ligado com este fato está uma fuga minha, que não é tão conhecida como o fato de eu ter sido um subnormal. Fuga de casa, com uma trouxa aos 6 anos. Sabe? Foi até onde? Como? Fugiu e foi até onde? Eu fui até zonas do Recife que eu não conhecia. Me lembro que eram grandes areiais, realmente que foram me dando um certo medo. Eu digo, parece que estou já num deserto aqui, sabe? Era um lugar chamado Salgadinho, né? Que hoje está tão incorporado ao asfalto do Recife, sabe? Que é um completo contraste com aqueles areiais que me aterrorizaram, sabe? Me aterrorizaram tanto que a fuga era para valer, sabe? Era em direção, curioso, a Olinda, sabe? Esse Salgadinho fica no caminho de Olinda. E eu esperava chegar a Olinda, não sei porquê. Aí eu não entro na explicação. O senhor fugia de pancada ou só do terror? Não. Eu era tratado com um carinho extraordinário. Mãe, pai, irmãos. E uma pretinha da casa chamada Isabel. Eu demorei porque é um nome que ainda me comove. Eu quero crer que Isabel foi, sem eu ter consciência disso, o meu primeiro amor. Essa Isabel era uma ajudantezinha de cozinheira, eu muito criança ainda, sabe? E ela tomou-se de uma simpatia especial por mim. E a cozinha realmente era meu grande refúgio para ouvir Isabel. Isabel me contava histórias sempre de príncipes, princesas
Enfim, Isabel era uma elitista completa. E era uma filha de escravos. Como? E era uma filha de escravos. Ela era uma neta de escravo. Era uma neta Era de muito novinha, sabe? Agora, Gilberto, como é que se deu essa conciliação de você com a letra, que daria depois a sua vocação de escritor, que é essencialmente a sua vocação? Bem, é que eu descobri que a letra podia ser desenho. A letra podia ser o Desenhar. equivalente da minha expressão através da figura, sabe? Não seriam as histórias de Isabel? Ah, muito, muito. A história de Isabel me influíram muito sobre mim. E, Que histórias ela contava? bem, histórias sempre de um príncipe ou de uma princesa perseguidos por um gigante mau. Entrava sempre um gigante mau, sabe? O que me criou uma certa aversão a homens muito atléticos, sabe? Ela contava, eu me lembro de um caso muito interessante, sabe? De um concurso entre pobres e ricos rapazes para ver quem defecava o excremento mais bonito, sabe? E ela me dizia que um rapaz pobre, protegido por uma fada, a fada disse a ele: você, para vencer, coma girimum, só coma girimum. Você sabe que é girimum? Aqui é abóbora. Abóbora. E eu próprio comecei a adotar a receita aqui. Comer girimum. Bem, mas eu me lembro também que Isabel está ligada, Maria do Carmo, ao meu primeiro, vamos dizer, ímpeto negrófilo. Eu me lembro que na casa onde nós morávamos passava um palhaço que é ladrão de mulher, desse palácio de circo. E não sei se vocês sabem que esse palácio, uma das chalaças deles era realmente racista contra negro. E eu me lembro da indignação com que eu comecei a correr atrás de um palácio, porque eu estava com Isabel junto a mim no portão. E o palácio gritou: olha a negra no portão, tem a cara de fogão. Tá? Era contra a minha Isabel, sabe? Contra uma Isabel que realmente eu já amava, era já um ser extraordinário para mim. E aquilo me deu uma grande indignação, a indignação de Unamuno, sabe? Bom, professor, aí o senhor passa a sua infância no Recife e cedo o senhor vai aos Estados Unidos, né? Foi. E o que significa... Antes de ir, se me permite, eu queria saber, ainda falando em Isabel, que eu acho que é uma figura maravilhosa, deve ter marcado o senhor toda a sua vida. Foi ela que o iniciou na vida sexual? Não. Ou só no amor afetivo e sentimental? No amor afetivo, carícias que já eram sexuais, mas eu não tinha realmente, não tive assim, eu não me aproveitei de Isabel para essas carícias, mesmo que eu era muito criança, sabe? A sua convivência... Mas acho que da parte de Isabel havia mais sexualidade do que da minha parte. A sua convivência com ela foi até que idade sua, mais ou menos? Foi até uns... já quando começou minha alfabetização, depois dos 8 anos. Mas grande parte da minha convivência com Isabel, houve esse grande elo. Ela analfabeta e eu analfabeto. E a separação foi como? Porque eu estou fascinado por esse romance, essa história de amor. Como é que acabou isso, tudo isso? Acabou com a mãe de Isabel tendo que sair do Recife, parece que foi para Alagoas, não sei o quê. Isabel saiu chorando da nossa casa, sabe? E o senhor? Também. Mas você não fala Até dela hoje. nos seus livros? Não, eu tenho respeitado muito o assunto Isabel.
Quer dizer que nós estamos dando um furo, praticamente. Estão dando um furo. Eu espero quando... Eu tenho quase preparo um livro chamado... enfim, é uma evocação de meninice. Aí entra Isabel. Aí entra Isabel e entra um típico moleque da casa, de quem Isabel não gostava, sabe? Chamado Severino, né? E é interessante, Severino, moleque da casa, afilhado de minha mãe, sabe? Aquela coisa ainda patriarcal, bem patriarcal, sabe? E Severino tinha ordem de nos chamar, a meu irmão e a mim, doutores. Era doutor Ulisses, doutor Gilberto, sabe? Coisa que Isabel não respeitava. Não é? O que é significativo, não é? Porque Isabel se julgava com relacionamento, comigo todo especial. Não obedecia a toda essa etiqueta já entre branco e negro, sabe? Entre senhor e servo. Ela desdenhava disso, não é? Pegada nos seus príncipes e nas suas princesas, sempre, sempre, sempre. Eram histórias maravilhosas que ela contava e data daí um certo monarquismo meu, sabe? Você nunca mais ouviu falar nela depois, Gilberto? Hein? Você perdeu de vista, nunca mais ouviu falar nela? Nunca mais ouvi falar. Depois que ela saiu da sua casa? Depois já saí. Ela foi para Lagoas, sabe? Naquele tempo, você sabia que as comunicações eram muito difíceis. Alagoas era como se fosse outro mundo, muito diferente de Pernambuco, sabe? Agora, você nunca aproveitou como figura de ficção também, não? Transfigurado, né? Não. Nunca sentiu também esse desejo, não, Gilberto? De aproveitá-la como personagem de narrativa ficcional? Não, confesso que não. Ela tornou-se qualquer coisa para mim de tal modo mágico que escapava a qualquer preocupação literária. Quer dizer, o seu monarquismo, quer dizer, surgido dessas histórias, o senhor vê a República como um gigante que perseguia... Mais ou menos. Mais ou menos. Seria essa figura, né? Ô Gilberto, e quem foi a sucessora de Isabel? Foram muitas. Bem, as sucessores. Isabel, você vê como era de tal modo sagrado, que eu nunca evoquei, mas no meu livro, Tempo Morto e Outros Tempos, em que recordo uma iniciação minha sexual, aparece essa outra que chamava Amara. Amara aparece. Era negra? Não. Amara era uma morena, quer dizer, tinha sangue negro, mas uma morena, essa, muito bonita, essa, e com grandes escrúpulos com relação à virgindade dela, sabe? Mas fez-me então uma iniciação em que, segundo ela defendia a virgindade. Mas depois eu vim ter relações completas com a Mara. Essa ideia de que a sua relação com Isabel era diferente da relação que tinham as outras pessoas da casa, os outros criados da casa, com o senhor, com o seu irmão e com a sua família. Completamente diferente. Não terá alguma coisa aí que poderia se dizer, uma inspiração naquela sua ideia de que a teoria da luta de classes de Marx não vale no Brasil por causa exatamente disso, dessa relação... Você está uma pergunta magnífica. Eu lhe direi que é uma pergunta pessoalmente magnífica para mim, sobre minha formação, e eu acho que sociologicamente magnífica. Porque eu tenho uma teoria já apresentada em universidades como a de Sussex, na Inglaterra, de que a miscigenação brasileira destrói a teoria de luta de classes de Marx. É de tal modo desmoralizadora das barreiras que meu caro Marx vai cantar noutra freguesia. Será que a raiz disso está nessa relação com Isabel? Eu acho que em grande parte. Em grande parte. Professor, voltando um pouquinho para a sua infância, eu sou aquele menino superdotado do Recife, né, que tem aquela visão já próxima dos problemas sociais e vai para os Estados Unidos. E que transformação que se opera no senhor? É aquele menino superdotado do Recife, né, que tem aquela visão já próxima dos problemas sociais e vai para os Estados Unidos.
E que transformação que se opera no senhor? 5 anos na América. Nos Estados Unidos já? Já estamos nos Estados Unidos? Mas é um Falando pulo... inglês, quer dizer, É um pulo muito grande. não só é um pulo alfabetizado, grande. mas falando inglês. Já é muito depois da era pulo grande. isabelina. Bem, eu devo dizer que a minha preparação para os Estados Unidos se deu num colégio americano, né? Onde eu fui colega, é uma coisa realmente surpreendente para mim. Sabem de quem? Zé Hermílio de Moraes, que também foi para os Estados Unidos, né? A princípio para a mesma universidade para onde eu fui, né? Que é a Universidade do Sul dos Estados Unidos, bem provinciana, honestamente provinciana, sabe? Protestante, né? E lá também iniciou-se nos Estados Unidos o nosso Hermílio de Moraes. Depois de termos juntos sido alunos do Colégio Americano. Eu já era do Colégio Americano quando ele chegou. Eu me lembro perfeitamente dele ter chegado. Ele era de uma família rural, boa família rural, de algum dinheiro, sabe? Eu me lembro da mãe dele, que eu achei muito bonita, sabe? E ele, que eu achei realmente o tipo clássico do menino matuto. Ele tinha umas calças que nem eram compridas, nem eram curtas, batiam por aqui, sabe? E um ar assim de menino bobo. Como ele desmentiu isso, hein? Que nada de bobo. Mas o ar era. E nos demos muito bem, sabe? Eu tive aí como colegas no colégio, meu irmão, que era mais velho do que eu, que foi para os Estados Unidos antes de mim, abriu o caminho, e o filho de Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, filho, foi um grande colega meu também, aí e cuja amizade foi mantida durante quase toda a vida dele. Esse colégio americano é interessante porque marcou uma nova fase na educação brasileira, sabe? Ele, um outro do Rio, São Paulo, já o Mackenzie, que foi reitor atual, ministro da Educação, e outros vários, sabe? Esses colégios não se diziam religiosos, sabe? Eles muito cautelosamente davam ênfase na qualidade de americanos e davam grande ênfase ao fato de que estavam introduzindo o esporte na educação. E estavam mesmo, né? Eu me lembro do nosso colégio foi pioneiro em voleibol, beisebol e outros bolos inteiramente desconhecidos. O senhor preferia que esporte? Futebol não, né? Hein? Futebol não. Futebol também, esse nosso futebol? Ensinava? Aí eu quebrei o braço. Pois é, o senhor praticava que esporte? Mas o Qual era o seu futebol esporte era predileto, diferente. né? Bem, meu esporte predileto tornou-se bicicleta. Aí eu tornei-me um campeão, sabe? Mas jogava futebol e até fui considerado herói durante algum tempo porque quebrei o braço. Eu era muito ágil no futebol. Em que posição? Forward, como se dizia então, todo o vocabulário do futebol era inglês. Né? Não tinha negócio de goleiro nem nada, era goalkeeper e tudo mais. Na ponta esquerda, não? Hein? Na ponta esquerda, Na não? ponta esquerda. Por coincidência, era na ponta esquerda. Eu desempenhava muito bem pela minha agilidade. Agora, era um fracasso nos encontrões. Quando vinham as fortes, me davam um encontrão. Sempre os gigantes, né? Sempre os Entravam os gigantes os gigantes de Isabel. Como é que nessa parte de ter seu contato com um tipo de educação americana e, portanto, colégios americanos, etc., até que ponto se entronca nisso aquele elemento que nas suas memórias vem ressaltado de uma fase sua, nós aí já estamos bem distantes da fase da era isabelina, não é? Em que havia um namoro seu com certas formas de protestantismo. Ah, pois é. Não é verdade? Foi já no não fim formas da- ascéticas, pois né? é. Mas formas talvez místicas de protestantismo. né? Exato. Formas, né? É uma excelente pergunta essa, sabe? Porque houve, como eu dizia, os colégios diziam que não faziam nenhuma pressão religiosa, mas faziam. E que impressionavam. Por exemplo, os hinos muito bonitos, sabe? Né? Claro. Ou seja, esses hinos interessantes. Um dos hinos que me impressionou mais na minha infância era um hino que vinha de um católico, do cardeal Newman. Né? Lead me, O kindly light. É uma beleza de hino, sabe?
que os protestantes adotaram, sabe? Gilberto, você era obrigado a assistir aos serviços protestantes do colégio ou não? Bem, aí entrava. As aulas se iniciavam com cântico de hinos e leitura de versículos da Bíblia, sabe? Agora, não havia nenhum proselitismo, isso não havia nenhum. O senhor já acreditava em Deus? Hein? O senhor acreditava em Deus? Como era a sua relação? Minha relação com Deus, eu rezava. Aí minha mãe me fazia rezar. Orações católicas? Católicas. A família renitentemente católica, sabe? Minha mãe muito católica. Meu pai dizia-se que tinha simpatia por protestantismo, nunca teve. Meu pai tinha uma grande simpatia por tudo que fosse anglo-saxônico. Isso sim, sabe? Ele teve também uma grande influência sobre mim, embora em certa fase tivesse havido uma crise de pai com filho, de filho com pai, sabe? Mas passageira. Mas meu pai foi um discípulo, não sei se vocês já ouviram falar, de Martins Júnior. Martins Júnior pertenceu à escola do Recife, foi um dissidente de Tobias Barreto, sabe? Ao meu ver, ele com muito mais equilíbrio do que Tobias Barreto, ele era um positivista, mas também como positivista, um positivista herege, sabe? Mas teve uma influência sobre meu pai. Meu pai achou meios de acomodar o que ele seguia do positivismo kantiano com inclinações anglo-saxônicas dele, inclusive místicas. Nada de protestantismo, mas as duas inclinações nas quais ele me iniciou e que me levou a esses namoros com o protestantismo foram as seguintes. Balfour, o filósofo escocês, místico, né? Autor de um livro que eu li na ocasião ainda menino, logo depois de me alfabetizar, chamado Foundations of Belief. E o outro, sabem quem? William James. Varieties of Mystic Experience. Isso também me levou a esses namoros. Outra coisa que me levou ao namoro com o protestantismo foi não o misticismo, mas o interesse por gente pobre. Você sabe que o protestantismo no Brasil começou atuando simplesmente, não atuava entre burgueses, mas entre gente pobre. E aquilo foi me comovendo, tá? Eu fui também saindo em excursões entre gente das palhoças, dos mucambos, tá? E me lembro uma coisa que me impressionou muito, que uma vez nessas visitas, eu não estava ainda me declarado como me declarei durante 1 ano e meio protestante, ainda não tinha. Mas me lembro um velho funileiro, que estava morrendo, sabe? E me viu e me chamou numa voz ainda já muito fraca: mocinho, venha cá. E eu estava realmente morrendo, sabe? Eu vi junto tinha uma bacia com japos de sangue, sabe? Ele me disse: mocinho, me fale de Jesus. Eu senti realmente uma responsabilidade tremenda, sabe? Eu não estava preparado para falar aí de Jesus, sabe? Eu digo: olha, Jesus, realmente, você gostaria de ter conhecido Jesus, eu disse a ele. E ele gostaria de lhe ter conhecido. Era realmente uma expressão de Deus como nunca houve. Aquilo me veio de repente, sabe? E ele me disse: mocinho, era isso que eu queria ouvir. E então me disse: olha, eu estou morrendo, mas estou morrendo mesmo. E me disse essas palavras musicais: mocinho, eu estou já entrando
no céu. Olha, musicólogo, já ouço música de pancadaria. Não é beleza isso? Mas é, De pancadaria? Por que de Por que pancadaria? Acho que ele estava enganado. é por Você esse... conseguiu O destino conciliar dele era outro. essa linha protestante com essas raízes católicas das suas origens? As raízes católicas vieram a se afirmar de uma forma irresistível. Sobretudo quando eu cheguei aos Estados Unidos. Sabe? Os Estados Unidos, do ponto de vista da aplicação da religião ao social, foi um desapontamento completo. Quando eu vi aquela crueldade no tratamento da gente negra, eu digo, não, essa gente não tem direito nenhum de mandar missionário a lugar nenhum. O Brasil é que devia estar mandando missionários para eles aqui, sabe? Mas quer dizer que foi uma reação muito mais cultural do que propriamente religiosa. Pois é. A sua... Não deixou de ser religiosa, mas muito mais cultural e até sociocultural. Sociocultural. Entendeu? Exato. Foi. Agora, e Tolstói? Porque na sua época de... nesse interesse pela Desde pobreza, pois é. não é? Havia protestantismo e havia o seu tolstoianismo, não havia? Havia. Pois é. Não. Tolstói me empolgou. Isso devo a meu pai, sabe? Ele me iniciou em Tolstói, tradução portuguesa de Tolstói que havia, sabe? E foi para mim um alumbramento, como diria Bandeira, sabe? Mas foi aqui no Brasil ainda, mais cedo. O senhor tinha o quê? 18, 19 anos, isso? Hein? Quando leu Tolstói. Eu devia ter Por aí. 9 anos. Mas me diga uma- Recém-alfabetizado. agora, me diga uma coisa, e as suas relações com Deus atualmente? Como é que vão? O senhor está falando de igual para igual ou Igual, de igual para igual? de uma linguagem somente minha com ele e espero que dele comigo. Sabe? Mas O senhor chama Deus de você? Quem? É você? Qual o tratamento? É você? Você, tudo isso fora. A Sabe? maior intimidade. Aliás, Maior intimidade. professor, eu Trago meus problemas para ele. Tudo. Eu estou vendo o Roberto Dávila chamar o senhor de professor. O senhor prefere ser chamado como? Porque eu também estava em dúvida, eu pensei em chamá-lo de mestre. Mestre de Não, eu detesto mestre. Eu prefiro doutor. Doutor? doutor, Não, mas aqui eu prefiro... Gilberto. Gilberto. Eu prefiro Gilberto. então vou chamar de Gilberto. Pois eu só estava falando em Deus, me parece também uma das brincadeiras que eu gostava muito quando eu era pequeno, era de ser Deus, né? De brincar de Deus, não é isso? De brincar de Deus. É. Bem, isso um colega de vocês fixou isso muito bem, sabe? Mas eu brincava realmente de Deus, sabe? Eu tanto participava de brinquedos coletivos, como me isolava com os meus brinquedos, que eram soldadinhos de chumbo, que não tinham nada de soldadinhos. Nunca tive nenhum enleio por militarismo. Mas os seus soldadinhos de chumbo era a única maneira que eu tinha de adquirir entes supostamente humanos, não é? Que eu envolvia em papéis de seda, não é? Fazia então desses soldadinhos bacharéis, como meu pai, sabe? Fazia deles professores, fazia deles mulheres, sabe? Tudo envolvido em papeizinhos que os tornava paisanos, inteiramente paisanos. Botava tudo na reserva, né? Hein? Botava tudo na reserva. Pena que a gente não possa Tirava fazer isso parte. com eles agora, né, doutor Gilberto? Hein? Pena que a gente não possa fazer isso com eles agora. Mas assim é que eu então é que dirigia aquela gente toda, sabe? Eram muitos. Os soldadinhos apaisanados, caixas de fósforo para servir de automóvel, para servir disso e daquilo, outras caixinhas até de perfume de minha mãe, as mais imponentes. Eu então realizava com aquela minha gente, daí realmente meu papel era de Deus. Eu realizava banquetes, festas, casamentos, batizados, sabe? As coisas de que eu tinha contato com acontecimentos sociais, sabe? E quando houve aquele movimento de 1911 em Pernambuco, uma espécie chamada revolução, não era revolução nada, foi uma substituição de um regime chamado oligarquia,
por outra com pretensão de ser uma nova oligarquia, sabe? Eu também encenei uma revolução lá. Um certo grupo ficava pelo governo, outro grupo contra o governo, né? De modo que todos esses acontecimentos Qual era eu fazia o grupo suceder, maior? hein? Qual era o grupo maior? Era o grupo de Junto ao Deus, né? governo ou fora do governo? Era o grupo de Deus. Era o meu grupo. O senhor não tomou nenhum partido nessa revolução? Ele era sempre da oposição. Bem, nessa revolução, eu tomei partido, mas era uma revolução que não tinha nada a ver com a que estava me servindo de modelo, não é? Era uma outra revolução para alguma coisa de melhor do que havia, não é? Você pensava em eleição ou não? Tinha eleição ou não? Você sabe que eu nunca fiz uma eleição, fui um dia avesso à eleição, sabe? Devia ter feito. Você sabe? acreditava em eleição ou não? Quer dizer, Eu Deus devia ter não feito. gostava disso. Hein? Deus não gostava disso. Deus não. Ou pelo menos não sentia necessidade. Se pudesse continuar brincando de Deus hoje, como é que o que o senhor faria se fosse Deus para melhorar esse país? O que o senhor faria se fosse Deus para melhorar esse país? Menino, que pergunta, hein? Porque eu fui... Ou será que não há nada para fazer? Só Nem Deus é que sabe. resolve. Só Deus é que Ou sabe. nem Deus resolve. Deus. Você sabe que a certa altura eu adotei o que chamei um anarquismo construtivo. No meu anarquismo construtivo, Berchior sabe bem disso, a filosofia era e é a seguinte: o mínimo de governo, o mínimo de institucionalização. Agora, sempre vinha adotar aquela definição magnífica de anarquismo do anarquista Bertrand Russell. Digo, é preciso, dizia Bertrand Russell, haver polícias de tráfego para não haver abalroamentos, sabe? Esse é o corretivo que eu encontro para a chamada anarquia desvairada, sabe? Mas acho que o anarquismo em si é realmente a expressão máxima de criatividade a que se deve procurar atingir numa revolução que hoje, se fosse Deus, dirigiria. E acho que Deus é um pouco simpático a esse meu anarquismo. Não deixa de ser curioso que na literatura latino-americana hoje em dia haja duas grandes figuras, de resto basicamente da mesma idade, e que têm essa inspiração anarquista ao longo de toda a sua obra e que são cansativamente consideradas como figuras super conservadoras, às vezes em sentido pejorativo, quando na realidade esse elemento anarquista sempre animou a sua obra. Uma figura é Gilberto Freire no Brasil e a outra figura é a de Borges, que recebeu o anarquismo de seu pai, uma formação anarquista e a prosseguiu em toda a sua obra. São visões, no fundo, anarquistas, mal interpretadas como visões reacionárias, como visões conservadoras no sentido pejorativo. Gilberto, aproveitando esse comentário do Zé Guilherme, o senhor pode ser considerado assim um revolucionário no seu trabalho e como o Nelson Rodrigues, digamos assim, um pouco reacionário na vida, ou não? O senhor é um revolucionário conservador, o senhor se chama? Qual é a sua? O senhor se define? Eu apliquei esta caracterização ao meu grande Joaquim Nabuco. Acho que Joaquim Nabuco foi isso. Um revolucionário conservador, não é? Até monárquico, sabe? Mas não passou pela política brasileira, ao meu ver, nunca um tão grande revolucionário social. Eu estou relendo agora, porque o presidente da Câmara, o presidente Marquesan, me encarregou de uma nova edição dos discursos parlamentares de Nabuco. Eu digo uma nova porque em 49, eu já, a pedido da Câmara de então, eu organizei essa seleção. E fui ver agora que minha seleção me parece, dentro de um espírito crítico, até rigoroso, realmente tão boa que eu devo repetir agora nessa nova seleção. Mas estou escrevendo uma nova introdução sobre a figura de Joaquim Nabuco como parlamentar.
que para mim, com essas novas leituras, cresceu muito. Os problemas que ele abordou, não é, são realmente a expressão de um espírito de um político diferente dos da época, inclusive dos liberais da época. Permita você que me censura a minha falta de liberalismo. Em termos. Ele não foi de modo algum um liberal convencional. Ele próprio se intitulava, ele dizia: eu não sou político, tá? Não me chamem de político, um apelo semelhante ao que eu faço para não me chamem de mestre. Eu sou sempre aprendiz, não me chamem de mestre. Ele dizia: não me chamem político, tá? Eu o que procuro ser é um reformador social. E foi com antecipação extraordinária isto que ele foi, um reformador social. Tá? Agora, Gilberto, uma pergunta que eu acho importante para fazer a você é aquela relativa à sua vocação de escritor. Você diz, num dos seus trabalhos, creio que uma conferência que fez em Campina Grande, que todas as suas atividades, sociólogo, antropólogo, professor, todas essas atividades são ancilares, porque a atividade fundamental é a sua atividade de escritor. Realmente, para quem considera a sua obra, você traz uma contribuição que é não apenas uma visão nova da vida brasileira, da história brasileira, do comportamento brasileiro, do povo brasileiro, mas você traz também um estilo novo de língua portuguesa. Isso só podia ser feito com uma grande vocação. A essa vocação ainda nós não fizemos referência. Como essa vocação acudiu no seu espírito? Eu creio que ela vem da minha madrugada de desenhista, sabe? Eu apenas fazia com os desenhos o que depois procurei fazer com palavras plásticas. Eu creio que sou um escritor plástico. Sem dúvida nenhuma, sou um escritor visual. Quer dizer, os olhos continuam como meus grandes guias, como foram na minha meninice de desenhista, sabe? Uhum. E são os olhos que fazem de mim um escritor plástico. Agora, na origem desta vocação literária, você evidentemente teve os seus mestres, as figuras que cedo despertaram em você o gosto de escrever, aquela capacidade de usar a palavra não apenas como instrumento de ideias que você tinha, mas também com essa sensibilidade plástica a que você acaba de fazer referência e que exprimem em você um lado artístico, o lado estético da palavra. Quer dizer, isto veio, evidentemente, com os mestres que você teve na sua juventude. Exato. Estou vendo, pelo repasse que você está fazendo agora da obra de Joaquim Nabuco, que Nabuco deve ter influído poderosamente no sentido de ter sido um dos seus modelos. Sem dúvida. Sem dúvida. Nabuco, e devo incluir um coadjuvante Nabuco, porque segundo Nabuco escrevia com cipó, Euclides da Cunha. Agora, entre Nabuco e Euclides, quer dizer, foram duas influências realmente marcantes na sua formação. O senhor os leu Nabuco, leu Euclides, os dois tentaram interpretar o Brasil, cada um interpretou a sua forma. O senhor entende que Nabuco, entre Nabuco e Euclides, qual é a sua simpatia maior? A minha simpatia maior, eu diria que é por Nabuco. Agora, reconhecendo em Euclides da Cunha um maior escritor, especificamente escritor, do que em Joaquim Nabuco. Então, é muito maior porque, além de escritor, ele foi um parlamentar. Ele foi um homem de ação, coisa que Euclides da Cunha pode ter querido ser, mas nunca foi. Inclusive por razões biográficas, morreu muito cedo. Exato. Ô Gilberto, e a convivência com o jornal? Porque me parece que no seu livro, meu predileto é Aventura e Rotina. Eu acho que há muito de reportagem e de jornalismo em Aventura e Rotina. Como foi a convivência quando começou, assim, maior aproximação com o jornal? Você eu comecei a escrever. É um homem de jornal, né? Toda semana escreve em jornal. Me explica um pouco. É uma boa pergunta, sabe? Que eu comecei a escrever exatamente como quando fui para os Estados Unidos, sabe?
mandava então artigos para o meu provinciano Diário de Pernambuco. E interessante que o diretor do Diário de Pernambuco fez comigo uma coisa inesperada, começou a pagar meus artigos, sabe? E eu vi então que havia uma possibilidade no jornalismo de remuneração. Porque eu devo dizer a vocês, essa pergunta de Josué é uma pergunta que suscita várias respostas, sabe? É um desafio toynibiano, sabe? E eu direi o seguinte: desde que cheguei aos Estados Unidos, eu senti essa necessidade de uma expressão jornalística, porque era uma maneira de eu ficar me comunicando com os brasileiros, com o Brasil, com a minha gente, desde que eu ia, sem dúvida nenhuma, ser submetido a influências tremendamente desabrasileirantes, como foi. E, de modo que teve esse sentido de comunicação e de um sentido também, vamos dizer, nacional. Eu hesito muito em empregar a palavra nacionalista porque, enfim, é como liberal, eu não gosto dela. É um preconceito contra nacionalista, como tem contra liberal. Embora eu não seja um antiliberal. Eu lhe devo essa explicação. Não seja muito liberal. Eu tenho o meu liberalismo, como tenho a minha própria maneira de conversar com Deus, tenho a minha própria maneira de me sentir liberal. Mas que não é do democrata liberal, não é, do chamado democrata liberal, não é. Não é da Revolução Francesa, não é nenhuma dessas, sabe? E tenho também o meu senso democrático, que também muito meu, sabe? Muito meu. Mas eu devo dar ainda uma explicação. Nos Estados Unidos, na universidade a que eu me referi, honesta universidade de província, muito boa, sabe? Com uma escola de medicina magnífica, magnífica, da qual eu, de certa maneira, me liguei proveitosamente estudando biologia, que me foi uma coisa proveitosíssima quando eu me tornei aluno de Boas, e ele viu nos meus títulos e créditos que eu tinha estudado biologia. E ele disse: mas isso é magnífico, porque eu tenho realmente muitos alunos aqui que eu não posso tomar a sério, porque não sabem biologia de raça, não sabem o que é antropologia física, e ele dizia: eu não admito ninguém que faça antropologia social e cultural que não conheça antropologia física. E eu trazia esse preparo dessa universidade, de Baylor. Agora, nessa universidade, eu tive um professor de literatura comparada que teve uma grande influência sobre mim. Chamava-se Armstrong. Esse Armstrong era já considerado, e firmou-se depois dessa sua reputação, como a maior autoridade na poesia e na filosofia de Robert Browning. Você sabe que Robert Browning chegou a ter uma influência como nenhum poeta já teve em língua inglesa. O Eça de Queiroz pegou isso muito bem quando estava cônsul em Londres. Ele dizia: esse Browning aqui não é um simples poeta. Esse Browning para o inglês é um deus. Pode-se dizer que muito a maneira inglesa, que é um deus que usa guarda-chuva, mas é um deus para os ingleses. E dessa fase, o meu mestre Armstrong caiu sob a influência de Browning e tornou-se o grande intérprete de Browning e me comunicou muito desse seu entusiasmo por Browning e pela mulher de Browning, Elizabeth Browning. Pois é. Aquele casal magnífico, a gente fica besta de ter sido possível um casal daqueles, numa literatura só. Acha que o Joaquim Nabuco estaria satisfeito com a estrutura agrária do Brasil de hoje? Não, de modo algum. Ele se indignaria unamunamente outra vez, né? Eles vendo essa... não, de modo algum. Por que o senhor não fez aquele projeto de reforma agrária que o presidente Getúlio Vargas lhe encomendou? Você toca aí num assunto, sabe, que me comove. Você sabe que pouco antes do suicídio, Getúlio Vargas
que já me tinha convidado para ministro e eu recusara, né? Já me tinha convidado para 2 embaixadas que não foram para adiante porque eu não me interessei por elas, sabe? Me telefona para a nossa casa de Apipucos, convidando-me para vir imediatamente ao Rio para um assunto urgente. Eu disse, que diabo de assunto urgente que Getúlio Vargas quer comigo? E vim, encontrei-o com o charuto de sempre, apenas como eu notei a ele, eu sou um pouco conhecedor de charutos, que já fumei charuto muito, hoje não fumo. Ele, como é presidente, está entreguista, seu charuto não é mais baiano. Ele disse, realmente meu médico aconselhou o cubano que é mais fraco. Eu digo, mais que charuto só forte, presidente. Mas encontrei o Getúlio Vargas, uma grande sala, apenas com o auxiliar dele, chamado Freire Alvim, que eu não conhecia, mas que entra porque foi personagem desse episódio. Ele disse, doutor Freire Alvim, traga para a mesa que vai ser do doutor Gilberto os papéis referentes à reforma agrária que eu e ele vamos realizar. Ora, Getúlio Vargas, na época, não podia fazer nenhuma reforma municipal. Estava pensando em fazer uma reforma agrária no Brasil. Isso foi no dia 23 de agosto de 1954? Por aí. Por aí. Não, Nas vésperas do suicídio. Na véspera, não na própria véspera. Na própria véspera? Não, própria véspera, não, uns 15 dias 15 antes. dias antes, uns 15 dias Vocês antes. falavam em reforma agrária no Rio Grande do Sul ou não? Ou só no Nordeste? Não, esse foi um dos pontos, né, que eu discuti. Me Olha, lembro presidente, eu acho que em tese, eu via que ele não podia fazer reforma agrária, nem eu podia colaborar com ele. O Brasil não pede uma reforma agrária, mas várias reformas agrárias, Claro, conforme o meu velho regionalismo, não é? Conforme regiões, portanto. Respondendo à sua pergunta, né? Por exemplo, você não podia ter uma reforma agrária para o Nordeste que fosse igual a de uma reforma agrária para São Paulo, que precisa de uma reforma agrária, ou para o Rio Grande do Sul, que precisa Mas eu também. me lembro que ele excluía cuidadosamente o Rio Grande do Sul de qualquer reforma agrária, se falasse. Eu me lembro muito bem. Por quê? O atingiria. Ah, claro. O atingiria. Bem, mas eu vi, ao mesmo tempo, um Getúlio excepcionalmente triste. Eu tenho um livro que reproduz uma conferência que eu fiz na Universidade, uma série de conferências na Universidade de Indiana, onde a certa altura aparece a figura do Getúlio Vargas. Isso é em 1940, por aí assim, sabe? E contra a ideia geral do falso Getúlio Vargas, criado pelo DIP, aliás, habilmente criado por Lorival Fontes, o Getúlio Vargas risonho, não é? O Getúlio Vargas otimista e tal. Eu apresento e digo, isso tudo é falso. Getúlio Vargas é um introspectivo, não é um gaúcho típico, porque é um missioneiro, é um homem de uma região anti-gaúcha, é um homem trágico. Eu fico besta de ter dito isso com tanta antecipação. É um homem capaz de atitudes trágicas. Está isso no livro, sabe? Que apareceu primeiro como interpretação do Brasil e numa nova edição como Novo Mundo nos Trópicos, sabe? Apareceu em inglês e português. Esse livro, essas conferências, como foram dadas em inglês, o livro apareceu em inglês. Quer dizer, eu não tinha dúvidas sobre uma possibilidade até de suicida em Getúlio Vargas, sabe? E naquela ocasião fiquei muito impressionado, né? E dizia, eu vou recusar isso, né, esse convite, mas vou pedir a ele um prazo, vou adoçar a minha recusa, né? Vou pedir a ele um prazo para a resposta e assim fiz. Vi que ele ficou bastante desapontado, sabe? Ele não escondia os desapontamentos. Aquele homem que, de tantos fingimentos, não escondia os desapontamentos quando alguém não fazia o que ele desejava que esse alguém fizesse. Gilberto, como estão hoje as suas ideias sobre o papel, digamos assim, o impacto social da liderança política, especialmente a liderança política de mais alto nível? Num dos seus ensaios
mais fulgurantes, o ensaio sobre Pedro II, que está, se não me engano, em perfil de Euclides e outros perfis, não é? Você faz considerações extremamente pertinentes sobre a figura de Pedro II, não é? Procurando mostrar, não é? Cobrando a Pedro II, se pode dizer assim, o fato não dele não ter governado, porque como nós sabemos, apesar de monarca constitucional, ele governou, usou o poder moderador como poder executivo, etc. Mas sim, isso é que é curioso, o fato dele não ter reinado, não é verdade? É verdade. Você aplica, por assim dizer, uma inversão do famoso dito sobre a Rainha Vitória, que reinava, mas não governava. Reina, mas não governa. Não é? E você queria que Dom Pedro II talvez tivesse governado menos, mas reinado mais, tivesse exercido mais uma dimensão carismática a perspectiva do poder, não é? Como é que estão essas suas ideias hoje sobre, numa época em que se fala tanto em personalização do poder, fala-se não só com relação ao Brasil, fala-se em relação ao executivo em todas as grandes democracias contemporâneas? Minha ideia é que a liturgia, o rito que teve um sociólogo que não está hoje tão valorizado como devia estar, Jorge Sorel, meu colega em anarquismo construtivo, o que ele escreveu sobre rito é qualquer coisa de magistral. Eu acho que rito, liturgia e até pompa pública são necessários. Pompa e circunstância. Pois é. E foi o que o Pedro II, com aquele liberalismo, o diabo do liberalismo, não é? Imitado dos franceses, sabe? Não compreendeu. Mas esse liberalismo, você ressalva o de Nabucco, que né? Pois é. Não é? E há vários liberalismos. Há vários liberalismos. Eu acho que eu próprio tenho, que Nabucco tinha o dele também, sabe? Mas que não é o convencional. Por favor. Voltando ao problema do negro, por que no Brasil ainda não se formou uma burguesia negra como nos Estados Unidos? Eu acho que os comunistas têm feito, quando eu digo os comunistas organizados, que são os soviéticos, têm feito tudo para isso e não têm conseguido. Têm feito tudo, aliás, gastando. Eles têm se interessado mais por isso do que parece. Mas não têm conseguido, não é? Mas não será também possibilidade econômica? Hein? Possibilidade econômica do negro? Do negro como um grupo para formar uma burguesia negra, aí é que está a grande dificuldade. Porque a miscigenação permite aos indivíduos negros, de tal modo, se incorporarem a uma burguesia que não seja nem negra, nem branca, nem nada, mas uma simples burguesia brasileira, que não há possibilidade de se constituir, como nos Estados Unidos, uma burguesia negra. Sabe? Ô Gilberto, a esse propósito, nós ainda não temos um negro no Ministério. E os jornais, um jornal em Brasília, contou logo em seguida a nomeação da professora Esther Figueiredo Ferraz para o Ministério da Educação, que numa conversa sua com o presidente Figueiredo, à época candidata a presidente da República na Fundação Joaquim Nabuco, você havia, entre sugestões que ele havia lhe pedido, dado esta de nomear preto e mulher para o Ministério. Quer contar para a gente como foi essa conversa? Pois é. Bem, o presidente Figueiredo foi muito, assim, revelou-se muito admirador da obra da Fundação Joaquim Nabuco e na sua rápida visita de candidato ao Recife, fez questão de ir lá, sabe? De ver o andamento das obras, das pesquisas, interessou-se mesmo. E após essa sua visita, de homem muito atento, muito revelando-se, muito observador das coisas que via, ele sugeriu termos uma conversa particular, somente nós dois, sabe? E aí ele mostrou a grande admiração dele pela obra que estava sendo realizada, sabe? E me disse que para o meu governo quais são suas sugestões, sabe? Eu disse, desde que o presidente, já o chamei de presidente, né, me dá essa oportunidade, eu direi que duas sugestões me parecem oportunas. No seu ministério, ponha uma mulher e ponha um brasileiro de evidente procedência negra. Porque não seria bastante assim o Nilo Peçanha, que foi presidente da República, sabe? Ou outro Nilo Peçanha, mas o evidente. E sugeria até o nome de um economista negro
Cláudio França, me lembro. Jovem, um economista com sentido social da economia e tudo mais, sabe? Ele pareceu realmente muito receptivo. E com relação a uma mulher no Ministério, ele acaba de dar... Enfim, não creio que tenha sido influência da minha sugestão, mas por uma coincidência surge a realização de uma sugestão minha, sabe? Na sua opinião, ele não convidou o Cláudio França, seria no setor da economia, evidente. Da economia. Né? Porque ele prefere o Delfim Neto, não, o branco Delfim Neto. Eu acho que no momento ele prefere Delfim Neto a qualquer economista ou não economista, sabe? Porque eu acho que para ele o Delfim Neto atualmente não é um trunfo como economista. Eu creio que o presidente Figueiredo sabe bastante que o Delfim Neto foi um fracasso como economista. Como talvez fosse o caso de Roberto Campos, de Bulhões, de qualquer outro economista, sabe? Mas eu acho que o que ele reconhece em Delfim Neto é que há um político bastante ágil, hábil e mágico, capaz de se conservar no Ministério da Educação e de tirar do presidente essa brasa quente. Né? É uma espécie de Midas ao contrário, né? Exato. Que onde ele põe a mão, vira dívida. Vira dívida. Professor, infelizmente, nós temos horas para conversar com o senhor, mas o programa, infelizmente, está terminando. Eu queria fazer uma última pergunta. Viva. E perguntar, do alto dos seus 82 anos, que visão crítica hoje o senhor tem da vida? O que o senhor pensa desse tempo todo que o senhor viveu e do Brasil atualmente? É uma visão, em grande parte, otimista. Você diz, mas com tantos desencantos, não é? Tanta coisa errada e tal, mas tanta coisa certa, não é? Eu creio que realmente o Brasil está se afirmando o que eu comecei a dizer que seria a primeira grande civilização moderna em espaço tropical. E essa foi outra das minhas reivindicações. O brasileiro que eu conheci menino e adolescente era um brasileiro envergonhado de estar no trópico, sabe? Era um brasileiro envergonhado de comer feijoada na presença de estrangeiros, que era outro tropicalismo. Era um brasileiro cheio realmente de complexos negativos com relação ao Brasil. E eu trouxe, de fato, uma perspectiva do Brasil que já era otimista. E eu chego a esta avançadíssima idade de velhíssimo, certo de que estava certo, de que realmente há motivos para confiar no Brasil, com todos os obstáculos. O Oswald de Andrade dizia que não tinha importância que Lampião tivesse morrido, o senhor continuava vivo, né? O senhor concorda com isso? Continuo. Cícero, o que você achou do programa? Cícero, o que você achou do programa? Eu achei que o programa foi curto, né? A gente tem tantas perguntas ainda para fazer e tantas coisas para aprender ainda. O senhor não gosta de ser chamado de mestre, mas afinal nós somos aqui aprendizes também. Todos aprendizes. Temos que aprender com o senhor. Eu acho realmente que o problema foi um pouco falho, porque tem muitos problemas que a gente tinha que resolver, ainda tinha que discutir, tinha que ouvi-lo. Por exemplo, o problema do negro. Né? Eu acho que a gente não aprofundou, a gente ficou aqui um pouco pela rama, mas na verdade temos uma hora só e as perguntas são muitas. Mas diante de um homem que, como o senhor, que Roland Barthes diz que é o maior sociólogo do mundo, que Gurvitch diz que é o maior sociólogo do mundo, que o nosso Darcy Ribeiro compara ao Cervantes, Dom Quixote, e compara a Camões, ele escreveu isso e assinou. Quer dizer, realmente era para ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas ouvindo e perguntando. Infelizmente acabou. Josué. Eu lamento também, eu estava me sentindo tão afim de vocês, tão aprendiz, velho entre aprendizes jovens, sabe? Que realmente lamento. Vamos fazer outro, né? Então, vamos fazer outro. Ô Gilberto, eu acho o seguinte, todas as perguntas que nós ainda tínhamos de fazer a você estão respondidas na sua obra. Um homem como você, que passou a vida inteira escrevendo sobre o Brasil,
e dando, sobretudo, as suas opiniões pessoais, porque uma das características da sua obra é que ela é marcada por uma originalidade profundamente gilbertiana. Você tem um problema e dá a esse problema a solução adequada, mas uma solução que advém muitas vezes das suas adivinhações, com as quais o futuro concorda. Então, na sua obra, nós temos as respostas para as perguntas que não fizemos. É apenas um pretexto, esta reunião, para que nós chamemos a atenção do resto do Brasil para o privilégio de ser seu contemporâneo. Bem, suas palavras me sensibilizam de uma forma extraordinária. Extraordinário para todos nós. Gilberto, eu teria tanta coisa que te perguntar na vida, que eu espero que nossa amizade continue tão estreita como é, que eu tenha 1000 oportunidades para fazer isso no futuro. Vocês sabem que minha admiração por Valia do Carmo, Belo Franco Nabuco, é realmente uma dessas admirações que dificilmente eu encontro limites para ela. Cada atitude dela ganha, da minha parte, um novo apreço por essa personalidade extraordinária de mulher brasileira, sabe? Eu creio que se pudéssemos já pensar uma mulher para presidente da República, eu levantaria a candidatura de Maria do Carmo. Você viu que ela levantou a voz do dele. Zé Guilherme. Eu queria lembrar apenas, como despedida, que na obra de Gilberto Freire eu creio que se deve ver a nossa mais completa mensagem, e a mais completa mensagem latino-americana, de antipuritanismo, de recusa sistemática de todas as limitações intelectuais e morais associadas às formas dogmáticas, sectárias, fanáticas, que representam, grosso modo, o puritanismo. E essa mensagem antipuritana me leva ao Unamuno, que ele citou, creio que 8 ou 10 vezes ao longo do programa. E em torno ao casticismo, o Unamuno mostrou que o ser puro, não é verdade, que a busca de uma pureza nacional não se confunde absolutamente com a recusa da mescla, com a recusa da abertura à história, da abertura ao contato cultural, etc. Que o casticismo, o verdadeiro casticismo, a verdadeira pureza, não se opõe à miscigenação, a palavra mágica e mais reveladora de toda a obra de Gilberto Freire. Eu creio que essa mensagem antipuritana, essa mensagem que busca rigor e autenticidade fora do isolamento, do retraimento, é a grande mensagem humana e científica da obra de Gilberto Freire e informa, na realidade, todos os seus livros. Marcos. Bom, Gilberto, louvação e bem-querer para o homem tão singular e tão plural que é você. E lhe contando rapidamente uma historinha de poucos dias atrás, eu rearrumando meus livros para me distrair em Brasília, né? Eu comecei a agrupar com a ajuda do meu filho, Rodrigo, os seus livros. Não por ordem de biblioteca, né? Mas por ordem da minha arrumação dos livros. Depois meu filho passou a vista assim, nos seus livros e me disse: meu pai, que velhinho para escrever, hein? Sérgio Cabral. Bom, professor, eu em primeiro lugar quero falar realmente da grande emoção que eu tenho de participar de um programa que o senhor esteja. Em segundo lugar, é pedir ao senhor que escreva qualquer coisa, se ainda não escreveu, mas eu não conheço, se escreveu, sobre uma coisa que eu tenho por intuição. Eu vejo uma grande afinidade entre o carioca e o pernambucano de Recife. Uma grande afinidade de comportamento. Eu costumo dizer, eu que me considero um carioca típico, eu costumo dizer que se eu não tivesse nascido no Rio, eu gostaria de ter nascido em Recife. No Recife, para No Recife. Muito obrigado. Então, eu gostaria que se o senhor acredita no que eu estou falando, quer dizer, se o senhor acha que isso tem algum fundamento científico, que eu não sei, eu gostaria que um dia o senhor debruçasse sobre esse problema. Muito obrigado. Olha, isso é... O senhor pode, para terminar o programa, as palavras são suas. Esse ponto que você diz que, como carioca, se sente tão recifense, é uma confissão que eu tive de quem para mim era um carioca carioquíssimo, o meu amigo Vila Lobos. Sabe? Ele dizia: eu me sinto aqui tão bem como no Rio e como em nenhuma outra parte do Brasil. Foi boa companhia. De modo que você tem
Um companheiro de primeira ordem. Mais hospitaleiro do que o pernambucano. Eu posso dizer isso porque sou pernambucana de adoção. E como? Mas acho que realmente não há nenhum lugar onde se sinta tão em casa, não sendo nascido lá, como no Recife. Fico muito contente como pernambucaníssimo como sou. Para encerrar, o senhor... Olha, eu estava me sentindo tão bem quando você me Interrompi. me encarrega de encerrar, eu me sinto mal. De modo que, pelo meu gosto, eu não encerraria. Vocês não imaginam que alegria me proporcionaram com esse encontro, essa franqueza, essa confiança de um no outro para cada um dizer a sua verdade que caracterizou esta reunião. Eu, na minha já tão longa vida, tenho tido vários encontros como este, não só no Brasil, em outras partes do mundo, inclusive não só na Europa, não só nos Estados Unidos, em África, em Orientes. Eu me lembro que uma das reuniões que mais me impressionou na vida foi na então chamada, foi antes da liberação da Índia e da sua transformação em União Indiana, na antiga Índia, na então chamada Real Sociedade Asiática de Bombaim. Aí eu senti uma daquelas referidas aqui, acho que foi você, Melchior, aquela aproximação do Brasil com Orientes, tá? E a compreensão que eu, solicitado a falar sobre o Brasil, encontrei, eram velhos de grandes barbas, pareciam figuras de Isabel também, sabe? Com turbantes, sabe? Velhos maometanos, velhos hindus, sabe? Aquela sabedoria oriental, como que nas suas mais preciosas expressões, sabe? Me fazerem pergunta. Eu tinha tido já um contato com Tagore, mas eu ainda estudante de universidade, que me impressionara muito, sabe? O Tagore, poeta, o Tagore... Rabindranath Tagore. O Tagore, isso eu não gostei muito dele, falando o inglês mais puro que o inglês dos ingleses. Eu, aliás, quando estive em Oxford, encontrei essa grande crítica da parte dos estudantes castiçamente britânicos aos hindus, né? Que eles se apuravam em falar um inglês gramatical que eles de Oxford desdenhavam. Eles queriam falar um inglês com seus erros de espontaneidade, sabe? Porque Oxford foi uma das minhas grandes impressões na vida, no contato que tive com a universidade, sabe? É realmente cheia de contradições. Aquele suposto reduto de sofisticação tem os seus voos para a espontaneidade antissofisticantes, sabe? Que é um encanto extraordinário, uma coisa que eu pretendo um pouco ser. Porque eu sei que sou inevitavelmente sofisticado, sabe? Mas sei também que eu tenho uma capacidade de ser instintivo, de ser, sem ser popularesco, popular, de conviver com analfabetos, não só analfabetos brasileiros, mas analfabetos brasileiros, europeus que existem. Pensas que só o Brasil tem o seu reduto de analfabetos? A Espanha tem um excelente reduto de analfabetos. Portugal. Como eu me senti feliz entre analfabetos espanhóis e portugueses. Passei uns tempos numa aldeia castiçamente portuguesa, analfabética, que foi para mim um dos meus maiores encantos e um dos meios de eu compreender os antecedentes portugueses do Brasil. Ainda hoje eu sou muito a favor de analfabetos
E quando há espantos, ora, o Brasil ainda está com 70%, sei lá, de analfabetos, eu me regozijo. Eu digo, enquanto houver analfabetos no Brasil, essa cultura brasileira não se descaracterizará numa imitação de qualquer cultura americana ou europeia. Muito obrigado. Grande final. Declaração dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E penso eu, todo homem tem direito à felicidade. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. 10 de dezembro de 1948, Assembleia Geral das Nações Unidas. O Centro de Documentação e Informação foi criado há 12 anos. Objetivo: suprir de informações o legislador, imortalizar os parlamentares que contribuíram e influenciaram a vida política, econômica e social do Brasil, preservar, através de publicações, os trabalhos de políticos do passado para servirem de base e de conhecimento para os políticos de hoje. O centro ocupa 13 mil metros quadrados do anexo 2 da Câmara dos Deputados. Aqui trabalham 243 pessoas nas seguintes unidades: coordenação de arquivo, biblioteca, estudos legislativos, publicações, informática, serviço técnico auxiliar e serviço de administração. O arquivo contém originais escritos, manuscritos e audiovisuais que datam desde a primeira Assembleia Constituinte, em 1823, e estendem-se até hoje. Aqui existem cerca de 80 mil títulos, num total de 400 mil volumes, além de 2.000 obras raras. Outra parcela importante do acervo da biblioteca é constituído de coleções de jornais. São recortados e guardados artigos relevantes para a Câmara, além de outros importantes para a compreensão da vida nacional. Diariamente, 19 jornais do país e 124 estrangeiros são lidos, recortados e microfilmados. E mais, todas as publicações oficiais, discursos de destaque, emendas constitucionais, leis, decretos-leis, resoluções, portarias e instruções normativas também são guardados. Todo esse imenso arquivo é fundamental para a coordenação das publicações. Hoje existem 3 publicações. A Câmara Debate. Esta divulga os principais temas tratados na última legislatura, pronunciamentos de parlamentares, projetos de lei, relatórios das comissões parlamentares de inquérito, seminários e simpósios. Nesta série, acabam de ser lançados Cooperativismo e Multinacionais, este organizado por Getúlio de Carvalho, atual secretário-geral adjunto do MEC. Outra publicação, a série Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, transcrevendo os próprios autos da Inconfidência. Já foram publicados 9 volumes. Pensamento Político Republicano. Dentro desta série, já foram publicados 20 volumes com as obras mais representativas dos pensadores republicanos desde o final do Império. Perfis Parlamentares. Esta série é de importância singular. São publicados discursos de parlamentares que tiveram destacada participação na vida política do país. Já foram publicados 25 perfis de parlamentares que dignificaram o legislativo brasileiro. Especificamente em relação aos perfis parlamentares, existe algum critério para que determinados políticos ganhem publicações? Bem, o critério da seleção dos nomes para integrar a série, ele é diversificado. Por exemplo, membros da bancada de um determinado estado, verificando que um determinado ex-parlamentar
teve uma atuação destacada, não só no parlamento, como também no cenário político nacional, faz então a indicação do seu nome para integrar a série. De posse desta indicação, o Centro de Documentação e Informação levanta todos os dados relativos à atuação deste parlamentar no período referido. Se com este levantamento identificarmos um volume de matéria que justifique a edição da sua obra, então nós incluímos este nome na série Perfis Parlamentares. Para a publicação de um perfil, a condição é estar morto. É condição também ser da situação ou da oposição? Quer dizer, o aspecto político entra em questão? Na realidade, nós nem mesmo procuramos identificar o partido a que pertenceu o parlamentar. Por certo, nós podemos até dizer um fato interessante, é de políticos que numa determinada época era da situação e numa determinada época da oposição. E isto ocorreu muito no início da nossa República. Então nós não temos nenhuma dificuldade com relação a este aspecto, porque para a inclusão do seu nome não importa o partido a que pertenceu. O 26º perfil parlamentar acaba de ser lançado em solenidade, a qual compareceram ministros e políticos de todos os partidos. O escolhido foi o abolicionista Joaquim Nabuco, uma das maiores expressões da política, diplomacia e letras. A introdução coube ao sociólogo Gilberto Freire, que considera Nabuco o maior pensador social de sua época, um dissidente ético, traidor de sua classe, a aristocracia fidalga, para ser defensor da abolição. Professor, ninguém melhor que o senhor para resumir essas 80 páginas que o senhor escreveu de introdução de Joaquim Nabuco, talvez em 1 ou 2 minutos. É possível? Eu organizei a primeira edição desse livro pela Câmara dos Deputados, que foi pouco depois do ano 49, quando eu era deputado. Sabe que eu já fui deputado? Claro, sei. É bem. É uma coisa muito ignorada, só. Mas fui e foi uma bela experiência para mim. Mas vamos à sua pergunta. É a segunda vez que eu organizo uma seleção de discursos de Nabuco para a Câmara dos Deputados. E é a segunda vez que eu atendo a uma solicitação de escrever a introdução para essa seleção. A seleção é quase a mesma. Reli discurso por discurso dos muitos discursos de Nabuco quando foi deputado. E um meu jovem auxiliar de pesquisa descobriu que havia na primeira seleção a ausência de um discurso muito importante realmente. Um discurso de Nabuco sobre o ferro. Olha, em 70 o ferro ainda não se tornara para a América do Sul o grande assunto que se tornou. Nabuco já propunha o quê? A imediata substituição da madeira pelo ferro nas construções navais brasileiras. Esses discursos de Nabuco, quando deputado por Pernambuco, todos eles revelam esse misto de um realista quase sempre com os pés em terra e o que para alguns era um sonhador, como no caso do abolicionismo, que ele quis o mais breve possível. Mas ele sabia misturar os aparentes contrários. Esta é a grande lição de Nabuco parlamentar, que foi também um Nabuco pensador social. Nabuco pensador social é o que eu procuro mais enfatizar nessa nova introdução, que não enfatizei na primeira. Na primeira eu enfatizei muito um orador parlamentar de um novo tipo. Nós estávamos acostumados na tribuna parlamentar com outras formas de oratória a uma influência latina. Nabuco não deixou de receber uma grande influência latina, sobretudo através de Renan, que era um neolatino. Mas Nabuco, a grande influência que ele recebeu foi a anglo-saxônica.
foi principalmente a inglesa, a britânica. Nabucco, sob influências inglesas, ele repensou filosoficamente, portanto como pensador social, e isto em grande parte através da sua atividade parlamentar, problemas brasileiros. A ele cabia, nesse seu repensar de problemas brasileiros, sob uma perspectiva brasileira, telúrica, a denominação de ter sido ecológico. Os problemas sociais para ele, de que ele tratou como homem público, como parlamentar, objetivamente, esses problemas ele os viu sempre sob uma perspectiva ecológica. Portanto, uma perspectiva dentro de uma realidade brasileira tropical, ecologicamente tropical, de país de calor, de país que produzira, sem dúvida, a maior civilização à base do açúcar que já houve, uma civilização de que ele foi um crítico sem ter deixado de ser um produto dela. Um marxista ortodoxo nunca compreenderá o fato de Nabucco ter sido um homem ético, nunca faltou senso ético a Nabucco, e ao mesmo tempo um como que traidor da sua classe, traidor de uma aristocracia, traidor de uma fidalguia, traidor de uma classe privilegiada. Para ser o quê? Para ser um Nabucco defensor da abolição. O que é que Nabucco queria? Simplesmente libertar escravos? Não. Nabucco foi. Isso suponho que vem, é uma das sugestões dessa longa introdução, um trans-abolicionista. Nabucco não achava que a solução do problema do escravo fosse depender de um 13 de maio. Mais de uma vez ele diz, o 13 de maio não vai bastar. Um 13 de maio lamentavelmente incompleto. Um 13 de maio que abandonou o ex-escravo e chegou a abandonar o descendente do ex-escravo. Somente muito recentemente e em grande parte por força do próprio ex-escravo, de seu próprio descendente, é que esse ex-escravo vem se integrando na sociedade brasileira. Nabucco viu o problema como outros não viram. E só. Rui Barbosa Vieira de Melo e Pedro Aleixo serão os próximos lançamentos da série Perfis Brasileiros. Outros 24 perfis estão em fase de elaboração e 13 na lista de espera.